Colega, você sabe quanto custa cada processo do seu escritório? Quanto custa a sua hora de trabalho? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma planilha que vai poder te ajudar muito nesse serviço. E com isso, talvez você identifique processos que você trabalha que não valem tanto a pena. Vamos lá? Vou te passar aqui a minha tela do Excel para a gente não perder tempo e logo o que interessa. É muito importante que você, antes de começar esse vídeo, faça o seguinte. Pega uma caneta e um papel e escreve quais são todos os custos do teu escritório, se você tem um escritório físico ou não. Por mais que você não tenha um escritório físico, paga aluguel, aquela coisa toda, você vai ter um custo com uma linha de celular, um sistema que você use para fazer cálculo, que seja, e custos que você tem com transporte, essas coisas. Então, bota num papelzinho, escreve o custo, o valor, e depois soma tudo, que a gente vai para a tela agora para você ver como é que funciona isso aqui que eu trouxe para você. Eu fiz aqui com os dados do meu escritório, você pode estar vendo aí, né? Eu peguei aqui, eu botei os gastos aqui, né? Vou botar aqui mais um zoomzinho para a gente conseguir ver tranquilo. Eu botei de um lado a coluna de gastos, do outro os valores, né? Somei tudo, deu esse valor aqui, 7.150. Qual é aqui o que a gente vai, né, ter de principal informação? O valor da hora de trabalho e o valor do custo mensal por cada processo que você tem no seu escritório. Como é que a gente calcula isso, né? Eu vou deixar essa planilha para você baixar, mas você pode depois fazer isso aqui na sua própria papel e caneta que você está fazendo esses valores aqui. Como a gente chega no valor da hora? A gente que trabalha em escritório geralmente trabalha só na semana, então são geralmente 20, 22 dias úteis por mês. Então a gente trabalha em média ali 8 horas, né? Então vamos colocar aí 22 dias de trabalho vezes 8 horas por dia. A gente vai ter 176 horas, né? A gente vai pegar o valor de 7.150 e dividir pelo tanto de horas que a gente trabalha no mês, né? Que é R$40,62 por hora. Aqui, vamos botar aqui para minha cara, né? Por que é importante a gente saber o tanto que custa a nossa hora de trabalho? Imagina que você vai fazer um processo, né, de JEC. Você vai gastar ali um tempo atendendo o cliente, um tempo fazendo a petição inicial, fazendo ali eventualmente uma réplica, indo para a audiência e fazendo a audiência. Aí você tem que fazer essa pergunta: será que todo esse tempo gasto, transformado, né, em valor pecuniário, em custo, compensa o tanto de honorário que você recebe? Essa é uma pergunta que você tem que responder para saber se aquele processo que você está pegando para trabalhar só no êxito, por exemplo, está valendo a pena para você. É importante, né, porque a gente não trabalha de graça. Outra coisa importante é a gente saber o quanto custa cada processo do nosso escritório, né? No caso aqui, por exemplo, é um conta muito mais simples. Meu custo mensal é 7.150 e eu tenho atualmente ativos em torno de 150 processos. Então, cada processo custa por mês para mim R$47, né? Então, a gente tem que fazer esse cálculo, por exemplo, para saber se aumentando, né, a quantidade de processos a gente consegue manter esse custo, né? De repente, dependendo da área que você vai trabalhar, não vai valer a pena aumentar a quantidade de processos ou vai valer a pena. Aí você tem que fazer esse pensamento mais estratégico. E um outro cálculo que eu queria trazer para vocês, acho que eu vim mostrando, né, o valor deixa eu fazer aqui o cálculo que eu falei para vocês agora há pouco, que é dividir o valor do total do custo do escritório dividido pelo tanto de processos que vocês têm, que vai ter o custo por processo, né? Esse custo por processo. Uma outra variável que a gente tem que colocar na conta é a duração do processo. Aqui no meu escritório, em média, um processo trabalhista dura 7 meses, um processo previdenciário dura 12 meses e um processo consumerista dura em torno de 8 meses, que é no JEC, geralmente, né? Então, a gente vai ter esse custo aqui por cada processo, por cada área. Então, se o meu escritório não conseguir trazer, em média, esse valor aqui por cada processo, eu estou tendo prejuízo, né? Aqui, por exemplo, no direito trabalhista, eventualmente você vai perder algum processo, vai ter uma improcedência, então esse valor aqui não vai ser por cada processo, porque você vai perder alguns, né? Mas a média de faturamento por processo tem que ser, né, em média, esse valor aqui. Porque eu vou ter um custo mensal de R$47 por processo
por 7 meses. Vai ficar no meu escritório, sob minha responsabilidade, vai tomar tempo de eu consultar a publicação, responder o cliente no WhatsApp, ir para a audiência, fazer as peças necessárias. Então a gente tem que botar esse custo sempre para saber, né? Uma coisa que, com base nessa informação aqui, por exemplo, eu deixei de pegar processos consumeristas. Por quê? Aqui a gente tem aqui uma duração em torno de 8 meses de processo, né? Na área consumerista. E aqui onde eu trabalho, na comarca, as condenações de dano moral para os processos que estavam aparecendo muito pequenas, em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, entendeu? E, por exemplo, um processo que vai durar aí 8 meses, e o valor de custo dele é de R$ 400, né? E se ele der, por exemplo, uma condenação de 2.000... Deixa eu voltar aqui. Se ele der uma condenação de R$ 2.000 e eu pegar 30% desse valor, vai dar R$ 600. Então eu vou ter de lucro, né? Eu vou ter de lucro num processo desse R$ 218. Eu vou dividir pelo tanto de tempo que ele passou tramitando. Olha o valor que esse processo me traz por mês, R$ 27. Sim, se você está no início de carreira, né, com volume, né, pode ser que seja legal, mas talvez não seja se você já tem muito tempo de carreira e se você está com um processo mais interessante, né? Aí, por exemplo, um processo trabalhista com volume acaba sendo um pouco melhor. Um previdenciário, enfim, aí você vai ter que fazer esse cálculo para saber. Mas o que eu queria passar para você aqui é essa estratégia, né? De você fazer todo mês ali, faz um valor de quanto custou, né? Quanto o seu escritório gastou, quanto o processo dele tem, para saber como é que está a sua média de processo, quanto que ele está faturando. É sempre importante você saber disso, porque lá quando você faz isso no começo, principalmente da tua carreira, você vai ver que algumas áreas não valem muito a pena e você não vai pegar processos, ou que alguns processos não valem muito a pena e você vai, né, não pegar esse processo. E pior do que você... É muito melhor, né, você trabalhar num processo que te dê um honorário, que você faça uma avaliação que tem uma boa probabilidade de te dar um honorário, que você pegar às vezes processo que vem e você não analisa muito bem, pega porque o cliente te trouxe, você fica com receio até de negar, né, esse processo para o cliente, e não seja tão rentável para você, né? Que a gente é advogado, as nossas contas precisam ser pagas, né? E infelizmente a gente não tem algo que caia do céu que pague nossas contas. Então é preciso que a gente fature dinheiro, pensando de forma estratégica no nosso processo, né? É isso que eu queria passar para vocês. Eu queria pedir aqui para vocês deixarem nos comentários se vocês querem essa planilha um pouco mais elaborada, né? Por exemplo, trazendo um campo para vocês colocarem só os dados e já sair automaticamente os valores. Enfim, se vocês querem uma planilha um pouco mais elaborada, que aí eu gravo um vídeo depois falando sobre isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, e se vocês gostarem do vídeo, deixa o like aqui no canal, se inscreva e comente no vídeo, porque é muito importante que esse vídeo vai chegar para mais gente, vai ser mais visto e a gente vai conseguir, né, atingir mais pessoas. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e até a próxima.